Vinheta de abertura de bloco, meio ambiente por inteiro. Uma animação mostra o desenho de um átomo que se transforma no planeta Terra. As imagens mostram várias pessoas Em andando em um terminal 1960, rodoviário éramos e em uma 2,6 calçada, bilhões de pessoas e também no mundo o todo. trânsito de veículos Hoje somos nas mais ruas. de 7 bilhões. A estimativa, segundo a Organização das Nações Unidas, é de que até 2050 a população mundial deve crescer mais de 2 bilhões. À medida que esse número sobe, o ambiente é Imagens de castigado para vários atender prédios e às de algumas necessidades árvores do nas homem. cidades. Após a aprovação da Política Nacional do Meio Ambiente em 81, em Marcos 99 Torres, o Brasil também aprovou advogado. a Lei de Ele é Educação entrevistado Ambiental em uma e a área Lei da aberta Política onde Nacional tem de Educação algumas Ambiental. árvores. Essa lei, ela coloca todos As os imagens atores, mostram poder vários público, prédios e algumas empresas, árvores em uma área urbana, instituições de fábricas ensino, e como indústrias atores e um metrô sujeitos à circulando política em de um educação trilho. ambiental. As Efeito imagens estufa, mostram o sol, o mudanças céu e climáticas, algumas biomas nuvens, ameaçados, áreas de lavoura, animais que algumas tentam aves sobreviver e áreas em meio à verdes expansão sofrendo urbana, com queimadas. vegetação devastada. A natureza luta para resistir à ação do homem. As Na imagens contramão mostram de um tantos casal de impactos jovens ambientais, tem caminhando em gente uma trilha consciente no que meio de percebeu uma a mata. necessidade de fazer diferente. No Os Meio Ambiente dois por inteiro jovens dessa caminham semana, de vamos mãos mostrar dadas e iniciativas depois que ajudam a param na preservar frente de a uma planta biodiversidade. e com o auxílio de um Trabalho é celular duro, buscam há as muito o que informações fazer. que estão em uma placa. Estamos no Jardim Botânico de Brasília. As imagens Viemos conhecer mostram uma a placa trilha do que tem Jardim tudo a ver com Botânico tecnologia. e outra placa Imagina com o só nome você da usar um trilha. aplicativo de celular para conhecer melhor o que vai encontrar pela frente. Isso existe? Sabrina e Imagens dos dois Matheus jovens na desenvolveram a trilha e plataforma das quando placas eram que têm alunos na Escola de informações que Engenharia de podem ser Software, acessadas na com Universidade o de uso de Brasília. celulares. Surgiu o convite para a gente fazer um aplicativo aqui para o Jardim Botânico. Como a gente Sabrina precisava de um Pessoa, contexto engenheira de software. para fazer algum Ela está na desenvolvimento ou trilha, web perto das ou árvores. de aplicativo, acredito que uma pessoa do Jardim Botânico entrou em contato com a nossa professora responsável pela disciplina e ela sugeriu que a gente pudesse fazer esse aplicativo para cá. Sabrina e Imagens Matheus dos dois desenvolveram jovens software caminhando na em trilha 6 de meses. mãos O dadas. conteúdo do aplicativo ficou por conta dos funcionários do Jardim Botânico. Todo mundo sabe que para atrair os mais jovens, muitas vezes a tecnologia é a melhor ferramenta. Aqui, por exemplo, tem dado certo. De início, o que se tem para o aplicativo é o primeiro QR Code. Matheus O Bezerra, QR Code que mostra engenheiro que de você software. está iniciando. Ele está na E trilha, aí, próximo nesse de algumas início, árvores. já fala que você tem mais 1.700 metros para adentrar durante a trilha. Depois de baixar o aplicativo, o visitante Imagens dos aproxima a dois câmera do jovens celular ao utilizando QR celulares Code, para uma ler o espécie de código código que de está na barra. placa Aí e começa a acessar as aventura. informações. Para quem faz um programa de meio ambiente, saber responder as perguntas da trilha é quase uma obrigação. Leonardo Ferreira, Estou com o aplicativo Brasília, aqui Distrito no meu Federal. celular O e apresentador vou mostrar está como caminhando que na funciona de trilha uma forma com bem o celular simples, na olha mão. só. Ele abre um aplicativo no colocar aqui. aparelho e aponta Opa, para uma das já apareceu placas a na pergunta. trilha. Ele lê a pergunta e as As opções principais que apareceram no características das aparelho. folhas na área de cerrado são... Aí aparece, olha só, aspecto coriáceo, pilosas. Em algumas espécies caem durante a estação seca. Segunda opção, folhas lisas, grandes e perenes. Terceira opção, folhas lisas, pilosas, em algumas espécies caem durante a estação seca. Quarta opção, folhas coriáceas, bordas lisas e perenes. E agora, hein? O apresentador Primeira toca opção. na tela do aparelho e Parabéns, seleciona uma você das acertou. opções. Lembrando que as perguntas são aleatórias, então o visitante não faz ideia da pergunta que vai aparecer na frente dele. Vamos continuar a trilha para a próxima missão, vamos embora. O apresentador segue Seguimos a caminhando na trilha, trilha são quase e as 2 imagens mostram quilômetros vários trechos cheios do de percurso. surpresas. No meio do caminho, encontramos um As tronco bem imagens mostram os característico troncos da tribo citados e indígena uma placa Craô. com o nome da tribo Só para você ter indígena. ideia, são 46 Imagens do perguntas apresentador durante caminhando toda na a trilha. e O utilizando o aplicativo traz celular para informações de acessar acordo as com a época do informações ano. contidas São 3 nas placas. temporadas, das águas, da dormência e da renovação, exatamente como é no Cerrado. O professor ele justamente fala questões práticas, questões que talvez se você estivesse percorrendo a trilha, você não prestaria atenção, como por exemplo, o aspecto da textura de uma determinada planta. Então ele meio que realmente tenta trazer essa educação ambiental para todos. Quem acerta a pergunta acumula Imagens pontos do em um ranking apresentador com utilizando todos o os celular participantes. para É acessar uma as forma de informações incentivar o contidas conhecimento. em uma das placas Isso é na educação trilha. ambiental. Uma curiosidade é que durante toda a trilha a gente encontra também
placas O apresentador como essa daqui, aponta para uma que tem placa na trilha informações e fala de animais sobre o que a gente conteúdo encontra no dela. cerrado. Essa daqui, por exemplo, traz todas as informações sobre a anta. Vamos continuar? Ele continua sua caminhada pela trilha. Nós já estamos andando O apresentador alguns chega até um minutos, quiosque. e antes de Ao começar lado dele a tem trilha uma da placa fauna, indicando a trilha da nós vamos parar fauna. um pouquinho nesse ponto de apoio. O apresentador Josenildo vai até o seu Júnior, auxiliar, nosso auxiliar de cumprimenta reportagem, ele e pega uma Estava garrafa de carregando água. minha água. Obrigado, Juninho. Esse é o momento de descansar um pouco, Ele se senta no 5 quiosque minutinhos, e bebe um pouco para de água. recuperar as energias. E o mais importante, né? É hora de hidratar. As imagens Seguimos a mostram o missão. apresentador caminhando pela trilha. Nós estamos cercados de centenas de árvores nativas do Cerrado. Por exemplo, como é que o O visitante apresentador vai segura saber o que tronco de espécie uma que é essa árvore, daqui? depois se abaixa É fácil. e lê as Basta informações sobre ele ela olhar em pra uma baixo. placa que está no chão. Olha só, aqui dá para ver. O nome popular, essa aqui é a gomeira. E se vier As a imagens Brasília, mostram fica a trilha, dica. A algumas trilha que placas envolve informativas conhecimento e e o tecnologia casal é uma que ótima desenvolveu o opção de aplicativo visita. caminhando A pela recomendação trilha. é apenas para baixar o aplicativo antes. O sinal de celular é péssimo dentro do parque. E se você quiser participar da trilha, cruze os dedos e torce para não chover. Boa sorte! As A imagens 60 mostram quilômetros uma área daqui verde encontramos onde outra tem área de várias preservação plantas e ambiental. árvores. Mas a história é bem diferente. Estamos na Estação Ecológica Águas Emendadas, em Planaltina, cidade do Distrito Federal. Na década de 1960, essa área era ocupada por vários chacareiros. Com a desapropriação da área, ficaram muitas espécies nativas e exóticas plantadas por eles. Somos recebidos Imagens pelo do GESISLEU, apresentador agente de conversando Unidade de com Conservação do GESISLEU Instituto no meio Brasília da área Ambiental, verde. o IBRAM, órgão de fiscalização do DF. Elas já tinham introduzido as espécies GESISLEU exóticas aqui na Jacinto, estação, né? Como é o agente caso de do unidade bonito, de a gente tá vendo aqui. conservação Se a IBRAM. gente olhar para cima, As imagens pros mostram lados, algumas pra frente ou pra espécies da trás, área de conservação, encontramos bambu. como vários bambus Esse é da de espécie tamanho conhecida muito grande. popularmente como moçô. Não é todo dia que a gente encontra um bambuzal como esse. A paisagem é realmente muito bonita. Esse é o principal bambu comercial da China. É o bambu devorado pelos pandas. São 3 hectares de plantio. A Leonardo notícia Ferreira, até poderia ser Planaltina, boa se esse Distrito bambu Federal. fosse nativo do Cerrado. Mas não, é uma planta invasora. Talvez você não faça ideia do que está acontecendo. O apresentador Debaixo aponta para o desse chão, solo. que As está raízes coberto dela pelas vão se folhas do bambu. alastrando e vão tomando conta, né? Vão tomando conta das outras espécies, atrapalhando o desenvolvimento das espécies nativas que anteriormente aqui existiam. Ela cria As essa imagens camada de mostram folha o que a solo gente chama que de está serrapilheira. coberto por folhas Essa e serrapilheira, cascas dos bambus. ela atrapalha a condição aeróbica do solo e, consequentemente, o desenvolvimento de outras espécies, das espécies nativas. O bambuzal tomou As conta da imagens área a mostram ponto o de bambuzal sufocar as e espécies um tronco nativas de uma como o árvore angico. morta. Algumas árvores não resistiram. Nós temos aqui diversos pés de angico mortos. Fábio Taquara, né, que ela tomou pesquisador conta. UNB. E Ele ela está no tende meio a do se bambuzal. alastrar infinitamente. Ela não para de andar. Na verdade, essa espécie é muito curiosa porque ela tem uma ramificação de raiz única. É uma única família isso aqui. Então, Imagens provavelmente do foi uma bambuzal. única muda de bambu plantada e com a desapropriação, né, para o parque, ela ficou sem controle e se alastrou. Fábio Imagens é um do estudioso Fábio de caminhando bambu. no Trabalhou meio do em Minas bambuzal. Gerais e São Paulo antes de chegar ao DF para coordenar um laboratório de estudos da Universidade de Brasília. Quando descobriu o que estava acontecendo na estação ecológica, ficou impressionado. A ideia é dar formação para a comunidade para o uso sustentável dessa planta, já que ela é de difícil controle. É uma planta exótica, voraz e que é praticamente impossível distinguir se não pelo uso do veneno. Então eu propus ao Leo que a gente iniciasse esse trabalho com a formação, né, de pessoas em situação de vulnerabilidade e os próprios alunos da universidade para desenvolver técnicas de uso desse bambu. Veja bem, Imagens o do bambu bambuzal. moçô pode ter várias utilidades, tem características peculiares, só está no lugar errado. Aqui a presença dele causa desequilíbrio no ambiente. Ela atinge o tamanho dela em 6 meses, né, e a partir dos 3 anos ela já está pronta para o consumo
estrutural, digamos assim, de 3 a 5 anos. Né? Outras características dela é o broto mais apreciado na alimentação. Então o Philostax, né, pubescens, ele é uma espécie um pouco amarga. Então por isso ele é mais resistente ao ataque de bichos, né? E por isso ele tem essa resistência toda e está aqui tomando conta. Para as espécies nativas que estão ao redor não morrerem, o jeito que o Fábio encontrou foi aos poucos retirar o bambu exótico daqui. Pés de bambu com o facão virou instrumento de trabalho do pesquisador. As imagens da mostram estação uma Kombi ecológica, carregando o bambu é os levado bambus para que esse foram terreno, cortados na mesma cidade. até um lote vago, É uma espécie de onde várias república de pessoas estudantes da estão Universidade de pegando os Brasília. bambus e Aqui construindo uma eles estrutura aprendem a com utilizar ela. o bambu para a construção de estruturas ecológicas. A ideia O é pesquisador está adequar ao essa lado das residência pessoas aqui que a um estão conceito fazendo a de estrutura com o sustentabilidade bambu. e aproveitar o espaço do terreno para construções sustentáveis, né? Como meta do laboratório, a gente criar uma casa 100% vegetal. As estruturas são vendidas. O dinheiro ajuda a manter os custos da pesquisa. De bambu. A ideia aqui é a gente formar cidadãos que saibam manusear o bambu para fazer não só as estruturas pessoas residenciais, mas construindo a gente tem uma estrutura o uso tradicional utilizando desse bambu na China é na movelaria. As imagens no próximo mostram bloco, vamos contar a história de um morador do Distrito Federal que transformou uma garagem e várias em uma agência pessoas de trabalhando no local. A gente volta já. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco, meio ambiente por inteiro. As imagens mostram Fernando sentado em um banco morador na de agência de Taguatinga, Distrito publicidade Federal. e várias Ele é o pessoas dono de uma sentadas em agência de mesas, publicidade e trabalhando, coordena o trabalho de 12 computadores. funcionários. Mas não é só isso. Criativo vai à luta por projetos sustentáveis. As imagens mostram bancos e outros acessórios da agência Fernando tem feitos 31 com materiais anos. Sua reaproveitados. marca é o espírito empreendedor. Conta Imagens que os pais do moravam nos apresentador Estados Unidos. sentado junto Nessa com mesma Fernando, época, conversando Fernando com sonhava em ele. ter o próprio negócio, mas não sabia exatamente o que. Em uma das viagens imagens a Nova mostram os York, bancos chamou a da atenção agência dele feitos a com materiais capacidade das pessoas reaproveitados. de criar ambientes de trabalho. É uma cidade grande e cara, então Fernando Lana, eles empresário. utilizam qualquer espaço, então qualquer espaço é lugar para ser criado alguma coisa. Ele voltou com a cabeça a mil, cheia de pensamentos. Encontrou a oportunidade de As negócio imagens numa garagem mostram de um os funcionários prédio da agência comercial. trabalhando Alugou e as a área, mesas e deu outros uma móveis repaginada feitos com e madeira nasceu a reaproveitada. agência de publicidade. Imagens da agência que funciona em uma garagem O local e foi de todo alguns decorado móveis do jeito que o feitos com Fernando materiais queria, uma pegada reaproveitados. sustentável em 360 metros quadrados. O sofá Imagens é dos feito de móveis sobras citados. de pallets. A porta velha virou mesa. A gente tem que saber que a gente está fazendo a nossa parte e que a gente pode dar vida a objetos ou a materiais que não seriam reaproveitados, né? Estariam no lixo. Caixa As de imagens fruta se mostram transformou em caixotes de banco feira que pra foram quem espera a pintados próxima e partida aproveitados de como ping-pong. bancos e algumas pessoas jogando ping-pong em uma mesa Para refrescar na a agência. cabeça, a melhor As receita imagens é mostram uma distrair. funcionária Por alguns sentada instantes, em um o puff funcionário até lendo uma esquece que revista está no e trabalho. outra indo até Para um adoçar freezer, o dia, que pegando tal um um picolé e picolé? anotando É o só nome abrir dele o em um freezer, papel. escolher e anotar o que pegou com direito a 50% de desconto. Na sexta-feira, picolé é liberado. Ah, tem Imagens mais de um uma conforto funcionária que deitada todo em uma mundo rede, gosta. Já usando imaginou um trabalhar notebook. deitado na rede? Aqui é normal. Essa garagem em particular é perto da minha casa, então tem uma vantagem fantástica que eu posso vir a pé. Perto quanto? 100 metros. 100 metros. Sensacional. E eu acho que a questão do isolamento e da tranquilidade permite a criatividade. Eu acho que o espaço, sei lá, é diferente. As imagens mostram o Fernando chegando até um local Lembra que onde agora tem há uma pouco placa falamos e que o nela Fernando está tem escrito espírito Vila empreendedor? Taregô. Então, ele Ele também é dono, cumprimenta junto um com 3 funcionário que sócios está no desta balcão do hamburgueria em restaurante. Águas Claras, a 20 quilômetros do centro de Imagens do Brasília. restaurante mostrando mesas e restaurante que bancos, intriga, muitas delas sofisticado feitas e com materiais simples ao mesmo reaproveitados. tempo. Vamos começar pela estrutura do estrutura de restaurante é container, feita que de veio de containers Santos, reutilizados. nada de cimento e concreto. Ele é O Fernando está mais sentado em um rápido espaço de aberto construir. no restaurante. Ele é sustentável.
Existem estudos que hoje um container ele dura 100 anos, né? Porém só se utiliza 15 a 20 anos dele no uso comercial, normal, e 80 anos ele fica esse tanto de aço aí jogado. Além de ser sustentável, o container chama a atenção dos clientes. As mesas são de madeira reciclada, tocos de eucalipto decoram o local, o transformador velho virou um arranjo de transformador que virou e que uma tal mesa lavar as mãos e de em uma pequena banheira que virou uma pia. Essa experiência poucas pessoas tiveram em um restaurante. O lixo As é todo imagens separado, mostram uma lixeira reciclável feita de para um madeira, lado, com separação compostável para para o materiais outro. recicláveis Os donos e pagam lixo uma orgânico. empresa para fazer a compostagem dos alimentos que sobram. Muitos dos objetos que a gente utilizou aqui são objetos de história, né? Uma banheira da década de 40, da década de 50, que está largada, que não tinha mais utilidade, e ela resgata essa vida, essa felicidade nas pessoas quando elas veem, né? Então, essa lembrança, além disso, a gente está fazendo um bem para a natureza. Um ambiente democrático. Quer trazer o e cachorro uma para placa passear? onde está escrito Fique tranquilo, cachorródromo, ele é bem-vindo, de um espaço, e tem um espaço separado só para ele. cães na O área do animal já restaurante. faz parte da vida do ser humano e não tem como não aceitar. Se as pessoas aceitam dentro da cama dela, porque a gente não vai aceitar no espaço. Então, acho que é qualquer tipo de animal, não é só o cachorro. Acho que todos os animais aqui são bem-vindos. Para quem mora em Brasília, as praias mais próximas ficam a mais Leonardo de 1.000 Ferreira, quilômetros de Águas distância, Claras, Distrito como no sul Federal. da Bahia ou no O Espírito apresentador Santo, por está exemplo. sentado em uma cadeira Ou seja, de para praia. matar a saudade do mar, não tem jeito. É preciso se programar. Ou Ele então está vir descalço até um ao lado de restaurante uma como mesa. esse, O chão onde é você coberto pode por areia, ficar à vontade, lembrando uma praia. Ele beber pega um drink em cima comer da um mesa. petisco, colocar o pé na areia e por alguns instantes sentir mais próximo do litoral. Eu acho que a areia é bacana, as pessoas gostam de sentar no final da tarde. As botar imagens o pé na mostram um areia, espaço no sentar restaurante na cadeirinha, que lembra a acho que isso é areia de uma pouquinho- praia. Traz um pouquinho de recordações e da distância que a gente está do litoral, né? Fernando As é dono imagens de mostram 3 Fernando empreendimentos. arrumando alguns Pensa em utensílios expandir em os cima negócios. de uma das mesas Claro, do sempre restaurante. com a A preocupação em dar estrutura do vida restaurante feita de àquilo que poderia containers ocupar e algumas espaço no mesas e lixo. cadeiras Já feitas vi com outros projetos madeira com reaproveitada. container, em shoppings, grandes locais, né? Então, com um monte de containers empilhados, né? Acho que isso é bacana e Imagens uma do mega restaurante que sustentabilidade. funciona em um porque container. Para ser produzido um container desse aí vai aço. As imagens mostram No próximo algumas bloco, pessoas Bob em de uma Souza área mostra gramada como é com uma possível sacola na praticar mão, esporte e correndo fazer coleta catando de lixo no resíduos na chão. cidade ao mesmo tempo. A gente volta já. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco, meio ambiente por inteiro. Uma animação na tela mostra o desenho da cabeça Abrimos de uma esse pessoa, bloco com alguns uma pergunta. pontos de interrogação Você sabe e a o que é pergunta plog? feita pelo apresentador. Dê uma As olhada imagens nessas mostram imagens pessoas e correndo tente com buscar um um saco de lixo na significado mão para em essa uma área atividade gramada e sustentável. recolhendo lixo que Imagine está um jogado no nome chão. para o que essas pessoas estão fazendo. Corre, pega ou pega e corre? Os dois nomes seriam bons, certo? Esse grupo corre As para pegar o imagens lixo mostram do pessoas gramado. catando lixo no Enquanto chão isso, e dois essa homens dupla sentados à sombra sombra de uma parece árvore. não entender o que está realmente acontecendo. Vamos explicar o que significa essa atividade. Nós estamos aqui no Parque do Gama, a 36 Bob de quilômetros do Souza, centro de Gama, Brasília. Distrito A Federal. gente veio aqui conhecer uma apresentador prática está no campo. sustentável bem Ele interessante. caminha até Ela onde mistura tem lixo corrida no chão e e recolhe coleta o de resíduo sólido. Olha aqui, ó. Era uma pipa e a sobra ficou aqui jogada em cima da grama. Se Ele nós aponta olharmos para outro lá, local nós onde vemos tem vários mais resíduos itens jogados no chão. que foram descartados aqui de maneira equivocada. As imagens Mas olha mostram os as nossos pessoas que atletas estão ali, ó. correndo Isso e é recolhendo importante. lixo que Olha os está nossos jogado no atletas campo. ali. Eles fazem uma corrida pelo parque, eles percorrem boa parte desse parque, coletando exatamente os resíduos sólidos e aproveitam e fazem uma prática física. Esta atitude não é uma coisa que o Brasil inventou, não. Isso aí vem da Europa. Isso aconteceu inicialmente na Suécia e foi um sucesso. E veja que até As imagens mostram as participam. pessoas recolhendo Olha lixo ali, no chão e aquele entre elas garotinho um menino é filho que está daquele acompanhando o corredor pai, está à que está frente, logo de à calça frente. mais escura. E ele também acompanha os passos do pai.
Animação na tela, Plogging ilustrando as surgiu da informações junção da citadas. expressão sueca plocka, que significa recolher, com o termo jogging, que significa corrida. O corredor que veio As com o imagens filho mostram o Vinícius, corredor de com 2 seu anos de filho idade, e as outras pessoas coordena que o estão coletivo recolhendo Gama lixo Verde, e se que exercitando. serve para reunir pessoas em turismo ecológico na área rural da cidade satélite do Gama. Um simples convite por redes sociais já é suficiente. 20 voluntários aparecem para o plogging. Isso funciona há 3 anos na região. Você tem ideia de quanto de resíduo sólido que vocês já pegaram neste parque ecológico? Olha, eu sinceramente não sei te responder, porque só numa caminhadazinha de 1 quilômetro Juan de lá até Richelli, aqui do outro lado do coordenador parque, do plogging. eu sozinho recolhi esse Ele saco mostra de um lixo. grande Tem saco de mais lixo para o umas 15 apresentador, pessoas que foi com recolhido tá por pesado. ele. O apresentador deve ter, segura o pelos saco meus de cálculos, lixo para tentar adivinhar o peso 3 dele. quilos, mais ou menos. Não cabe mais, e temos umas 20 pessoas correndo e fazendo a O mesma apresentador atividade. coloca Então vamos o saco de imaginar lixo 3 no quilos chão. por 20 pessoas, 60 quilos de lixo numa corridinha básica, numa tarde dessa aqui. Agora, As imagens mostram resíduos como garrafas e copos de plástico e embalagens de Infelizmente, é uma alimentos questão de que foram educação. jogados no chão do Esse parque. parque está numa área urbana, então ele está muito perto das casas, da vivência das pessoas, e não existe uma educação ambiental de cuidar do espaço público, porque isso aqui é nosso. As imagens Vimos mostram um também esse corredor profissional correndo e acelerando o recolhendo ritmo para a lixo coleta no chão dos do parque. resíduos sólidos. Ele coordena um grupo de atletas e sempre se dispõe a ajudar os colegas do plogging. Nós estamos limpando primeiro, depois nós vamos plantar. Nós temos Sérgio Soares, uma senhora que fornece professor de muda para a educação gente. física. Nós estamos florestando o parque de novo. Mas, infelizmente as pessoas não cuidam e jogam lixo à vontade. Aqui é o pote dos soltadores de pipa. Mas eles soltam a pipa e deixam tudo jogado aí. Agora As mesmo nós imagens estamos vindo mostram e Sérgio as linhas estão recolhendo arranchando lixo no parque, nas pernas, junto perigoso com até outras cortar pessoas. a perna. Mas nós fazendo a nossa parte, esperamos que a população venha fazer a parte dela. Então isso é ajudar o nosso parque. O nosso parque realmente precisa de ajuda. Resíduos jogados no chão e depois Mariana é vários analista sacos do de lixo Instituto que foram Brasília recolhidos. Ambiental, o IBRAM. As imagens Cuidar da mostram Mariana natureza é sua recolhendo lixo rotina no de parque trabalho. e vários sacos Ela não mora cheios no com Gama, lixo recolhido. mas participa das ações de limpeza do Parque Ecológico. Como é que você analisa 20 minutos de corrida? Nós temos esse volume aqui de resíduo sólido. O que As isso imagens representa mostram em as termos de pessoas que educação recolheram lixo, ou de falta de juntando educação? tudo em vários Isso sacos de representa a lixo falta de grandes. educação da população em torno aqui, né, do parque, que vem utilizar como recreação e traz, né, objetos em si e deixam por aqui. Mas a gente observou que tem moradores aqui dentro da chácara, Mariana chacareiros, dos Anjos, né, dentro analista do parque, ambiental e também e que branco. contribui para o avanço desse lixo, né? Carlos mora na região desde menino. Ele se lembra Imagens que do o parque Carlos era caminhando muito junto diferente. do apresentador Tinha e da água de Mariana vereda pelo parque. e até peixes pequenos. Hoje o parque ele se encontra bastante degradado, né? Carlos nós temos Eduardo algumas invasões. Aquino, Quando era técnico criança a gente em não tinha essas informática. invasões, né? E a gente encontra bastante lixo, né? Como As você pode imagens ver, mostram sacos Quantas com famílias lixo moram aqui recolhido dentro do no parque e Se não me também engano, a área são do as parque, 9 ou 10 onde o chão é chácaras que coberto por estão grama invadidas, e tem além algumas das chácaras, árvores. a gente tem algumas instituições, né? Que também são invasões aqui dentro do parque. Seguindo as imagens dicas do mostram pessoal do Carlos Gama Verde, caminhando com o chegamos a um apresentador e ponto com a Mariana, onde a chuva indo até uma também região contribui onde para foi um lago formado um artificial. pequeno lago. Mas a maior surpresa Eles continuam está a a caminhar alguns até metros uma área acima. onde tem algumas flores. A trilha oferece raras flores do cerrado. Todo o esforço que nós As vimos lá imagens embaixo mostram pela uma pequena coleta de resíduos nascente sólidos no no parque. Parque do Gama tem um objetivo: manter esta nascente aqui, que é a principal do parque, em boa condição de saúde. Quem acompanha esse trabalho O aqui apresentador e o é o Juan Juan, estão ao o lado nosso da nascente. coordenador do Gama Verde. Ô Juan, essa nascente aqui, qual é o estado dela hoje? Ela está preservadinha, né? Ela está, mas infelizmente tem pessoas que frequentam esse local aqui e não tem noção, não tem respeito, e jogam lixo. E As a gente tem que vir imagens aqui mostram um constantemente sapato limpar. velho jogado E essa dentro nascente, da ela é a nascente. última que restou desse parque. Esse parque tem quase 60 hectares. As imagens mostram E no algumas começo do árvores Gama, e quando a começaram a nascente construir a no cidade, haviam outras nascentes como essa aqui no parque que infelizmente foram morrendo. Esse parque inteiro ele é uma zona de recarga, ou seja, na época das chuvas ele funciona como uma esponja a céu aberto, ele absorve a água das chuvas,
alimenta o lençol freático que transborda e essa área fica em parte alagada. Na época das cheias, o lençol freático, das secas, o lençol freático vai abaixando e alimenta as nascentes da região. A nascente mais próxima é a do Córrego da Serra. O Córrego da Serra ele cai no Ribeirão Ponte Alta, o Ribeirão Ponte Alta cai em Corumbá, o rio Corumbá deságua no rio Paranaíba, o rio Paranaíba deságua no rio Paraná, que é o 7º maior rio do mundo e o 2º maior da América do Sul, que deságua na foz do Rio da Prata entre a Argentina e o Uruguai, ou seja, a água que sai dessa nascente percorre todo esse caminho aqui. Então isso não é algo somente para nós que moramos aqui no Gama. Essa nascente tem uma importância continental, se nós olharmos dessa forma. Apesar dos maus tratos, o Parque Ecológico sobrevive. E as pessoas como essas e que catam vimos lixo hoje pelo parque. suam a camisa para que a área de 60 hectares se mantenha viva. Imagens Além da dessa nascente, e de há algumas outro árvores sinal no de Parque do Gama. longevidade. Essas árvores são uma imagens coleção mostram as de árvores da Mimosa espécie herringeri. citada. A espécie só existe nesse parque ao ar livre. Fora daqui, está praticamente extinta. O trabalho de restauração do planeta não correndo com sacos de lixo recolhidos por eles e parando em frente à de câmera. tema de corrida, Eles colocam como sacos blog, de lixo no vamos chão para o e mundo aplaudem. dos games. Alunos de Tecnologia da Informação da Universidade Federal do Pará decidiram meter a mão na massa. 5 alunos desenvolveram Letras um na jogo tela, para desktop imagens e celulares. UFPA. O jogador As imagens infantil mostram uma terá pessoa até 5 jogando um jogo etapas em um para celular. deixar o ambiente paraense mais limpo. Dentro do jogo tem uma aba de coleta seletiva para além da criança Verena aprender sobre os problemas Cavalcante, ambientais, tecnóloga ela saber UFPA. como selecionar Ela está o em uma lixo área aberta, pra- perto de pra- várias árvores. para fins de reciclagem. O trabalho Imagens de uma educativo pessoa já é um jogando o sucesso jogo no entre os celular. paraenses. As imagens mostram um casal andando por uma trilha E numa assim mata, chegamos ao final utilizando do um Meio celular Ambiente para por ver inteiro. informações Para em uma rever placa, este e outros um programas, técnico cortando alguns acesse bambus com auxílio de um facão, o restaurante que E se foi quiser mostrado mandar no um e-mail programa pra gente, que funciona o dentro de endereço um é container, meioambiente.por e inteiro, pessoas recolhendo lixo enquanto correm no Parque do Gama. stf.jus.br. Acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima! Vinheta de encerramento. Produção Marcela Luiza. Reportagem Bob de Souza, Leonardo Ferreira. Edição de texto Bob de Souza. Cinegrafia Lúcio Ribeiro, Paulo Dutra. Assistência técnica Josenido Júnior, Juvenal Alves. Edição de pós-produção Paulo Mendonça, Rafael Pinheiro. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Oasen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Tatiana Coclar. Supervisão Coordenadoria de TV e Rádio, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça.